Nessa manhã estamos com a dona Raimunda Teixeira Leitão e ela vai falar com a gente sobre a sua vida. Começar com a sua idade, dona Raimunda. Estou com 86 anos, desde 87, do Iterã em junho. A senhora se lembra qual o ano que nasceu? 7 de junho de 32. E quando a senhora chega em Serrota, de onde você vem? Eu vim de Maria Velha, Uhum, certo? sim. Fiquei em falta d'água lá, nós viemos morar aqui. Então naquela época, o que fez a senhora se deslocar do seu local de origem foi a seca. Foi. Falta d'água, né? Falta d'água. Nós bati roupa lá no leito, caiu certo, aí vim embora pra cá. Aí meu marido Raimundo tirou uma rasante, a qual chama Flor Zé Horácio. Uhum, Certo? sim. A sua família era toda daquela região? Minha família, o pai do Penedo, as outras eram daqui, os Teixeira. Uhum. Certo? Aí quando a senhora chega aqui na Serrota, como é que era a Serrota? A serrota era assim meio fraco, não era? Quando cheguei aqui, o prefeito daqui era Zé Moreira. Aham. Né? Nem luz não tinha, então a luzinha desses postes de madeira na volta da luz, sabe? Uhum. Quem eram os moradores que a senhora conhecia? Aquelas pessoas que residiam aqui na Serrota, pessoas daquela época que você se lembra? Eu conheci o compadre Zé Negro, Uhum. meu pai Genilton morreu, e conhecia também o Teixeira, falei até Tamanco, eu conhecia o seu Irineu, Uhum. a minha também, certo? Tem um bocado que não tem. A sua família? A minha senhora casou e aí a sua família, quantos filhos a senhora teve? Eu tive 17 filhos. E para criar os filhos, como é que era feito? Qual era o trabalho daquela época? Chapéu, Chapéu. quando minha mãe estava na roçada, eu daí também, no roçado, certo? Uhum. E às vezes, no pau das coisas, eu pescava também. Eu perguntava às minhas filhas de chapéu, quando eu nasci, eu vendia tanto chapéu, muito. Meu patrão era o Zé Aldo de Moraes, é o compadre Zé Negro, meu compadre, certo? E as coisas muito escassas, ele dizia assim, você faz mesmo já logo meia quase para comer de mim, que ela parecia com dela, sabe? Aí meus filhos, que nasceram, eu dava leite de cabra, fazia pau com meus filhos, entendeu? Uhum. Às vezes eu pescava, cansei de pegar, fazer daquele peixe que eu pegava, fazia um pirão, cozinhar, para daí comendo bicicleta nas crises, né? Aham. Comia encher a barriga, certo? Sim. Quer dizer, depois nós ficamos saindo da escolinha, que hoje em dia era de pé do Maninho, que era uma escolinha. Sim. Eu me trabalhava lá, tinha casa de novo. Aí o Raimundo, numa casinha lá que na rua de pavô popular, que é perto de Verdade de França, por ali. Uhum. Perto não tem rocha. Sim. Depois nós fizemos uma casinha por ali, com o irmão Zé Carneiro. Então a senhora se deslocou para várias casas aqui dentro da Serrota. Foi a primeira escolinha, depois fiquei na casa que era o que faz horas que eu ia ali perto, que é a casa do Lazão, certo? Entendeu? Tinha a farmácia com o pai Alverado, tinha a casa do Araújo, que era aquela a comadinha do Fernando Luiz, certo? Vivia dentro daquela casa. Naqueles tempos a senhora poderia dizer que eram tempos mais difíceis do que o de hoje para viver? Era assim, quando adoecia a pessoa, não tinha o transporte. Eu muitas vezes ia até com as pessoas, acompanhar as pessoas. Eu todo dia fiz uma narrativa para saber arrumar essa Rita do Francisco. Ela adoeceu no negócio de parto. Foi 25 anos para errar na rede. E eu acompanhei também ela, certo? Para Sobral. O senador Sal, Zé Aguiar, era o prefeito também já nesse tempo. Ele pegou, arrumou uma cama, eu fui no Cargueiro, no trem, certo? Sim. Eu acompanhei ela. Aí eu fiquei lá em Sobral, lá no hospital, Santa Casa, pegaram ela para dentro, para tratar dela, e eu fiquei na casa da Neuza, a comadre Neuza, Pinto, que é a mulher do Chico Pinto. Sim. Falando de saúde, essa parte de parto, como é que era esse trabalho para as mulheres antigamente? Hoje em dia tem um acompanhamento. Como é que era esse acompanhamento das mulheres? Era só as parteiras da região que cuidavam? Eram as parteiras da região, certo? Uhum. Aí
Teve mesmo tempo que a pessoa às vezes passava mal. Eu fui uma que fui ficar lá em Sobral. Eu fui operada. Por causa, eu estava na minha casa lá no alto, da comadre, da Edna Rodrigues. Ela é casada com a mulher Maiada, era mulher Edna. E para se deslocar aqui da Serrota até uma cidade que tivesse um hospital, como é que era? Nós ia porque o transporte cheguei, era só do Miguel Torre, um Jeep. Tinha um transporte, Um né? Jeepzinho. Mas não era da prefeitura, Não era não, não tinha. era particular. Aí nós. Aí quando a pessoa lá, a Rita ficou lá e eu ia embora. Fiquei na casa da Dona Maria Divina, que era filho do Monteiro. Aí lá eu ia embora. O pai da Sabine também adoeceu. Eu levei também na rede, para senador Sá, certo? E lá eu fiquei para Sobral com ele. É sempre eu que faço as pessoas assim, entendeu? Sim, e Não, estava porque difícil, a né? gente pegou- Até o vereador, É. naquela época, era É, difícil. aqui eu conhecia sempre o vereador, o pai da Genô também. Ele era muito bom, Sim, entendeu? Ele nunca sumiu nas coisas da gente, certo? sim. Ele era meu compadre, padre meu, eu gostava muito da madrinha minha, que era a mãe dele. Tudo me ajudava também, entendeu? Sim. O pai Zé Prechete também, com a Maria Prazer, me ajudava, entendeu? E falando sobre essa parte de mulheres que ajudam os maridos, como é que você vê, mudou a mulher em relação ao marido, esse cuidado da mulher com o marido, daqueles tempos pra cá? Então, porque todas as vezes, antigamente, as mulheres respeitavam seu marido e nós respeitávamos as mulheres, né? Aí sempre não acontecia essas coisas muito. Você acha que hoje está mais liberal, as mulheres estão mais livres para fazer as coisas? Faz o que quer, né? É. Eu trabalhar em roçado, meu marido, plantava feijão, nas farinhadas, lá naquela. Perto do Zé Souza, eu já fui lá, trabalhar na máquina, farinhada, sabe? Meu marido. Nós corríamos com o dedo da onça lá. Como é que tá a onça? Não, Aham. pois é. Aí, eu sei que aí eu ajudei mais, nós fazíamos chapéu, eu ajudava em casa, comprar as coisas para casa, muito filho de luxo, ajudava minhas enteadas, comprar aquelas roupas para as escolas, entendeu? Nesse tempo era muito difícil essa coisa, viu? Naquela época não tinha aqueles medicamentos para as mulheres não ter filhos. Você acha que é por isso que as mulheres tinham mais filhos do que Não, hoje? nesse tempo não tinha. Pois Ninguém é. tá lá. Algumas mulheres, você já, naquela época tinha algumas mulheres que tinham a vontade de ter menos filhos e não podiam? Você acompanhou alguma dessas mulheres? Não, foi não, porque eu pelo menos eu tive muito filho, né? Sim. Foi de própria vontade mesmo ter muito Era menino. casadinho, meu marido. Sim. Hoje em dia você vê que as mulheres não estão querendo ter muitos filhos, Toma né? remédio, Casa. nunca tomei remédio. O que você acha dessas coisas que acontecem? Mulher que casa e não quer ter menino. Eu não sei porque de ter uns que querem mesmo criar a criança, né? Não? É. É. E sobre, vamos falar um pouco da educação. Naquela época, as mães educavam os filhos. E hoje em dia tem escolas, hoje em dia tem cursos, tem muitas coisas, né? Como é que você vê essa educação daquela época comparando com a de hoje? Aquela daquele tempo seu era melhor do que a de hoje? Era bom assim, eu tinha uma irmã que lá morreu, ela estudou dentro de um mês, ela aprendeu a ler e ler e escrever, entendeu? Ela morreu, minha irmã Maria. O que os pais faziam naquela época para educar os filhos? Comprar uma cartinha ABC, eu mesmo estudar também, nós ia para a escola, na Tucunduva. Sim. Lá eu já peguei outra coisa, né? E quando os meninos começavam a ficar traquinos, como diz hoje em dia, ficar indisciplinados, Não, o que é que o mas- pai fazia para disciplinar os filhos? Dá uma lapadinha nessa quietava. Sim. É, E hoje em dia tem muitos pais que dizem que não pode. O que é que você acha desses É, pais hoje em que dia, acham que não podem educar os filhos desse jeito? fui lá em casa, meu marido ia educar os filhos. Uhum. Eu com uma madrasta, certo? Sim. Quando ele pegava para aceitar os filhos, ele já ia um salto pulando, nossa, e o madrasta, que tem madrasta também, né? Ele fazia isso, ficar em cima para não bater no vinho. Porque eles tudo gostam de imitar. O Francisco que é um aqui, você conhece um aqui? Sim. Um aqui toda noite na minha casa, viu? Sim. Quando a mãe dele morreu, ficou com 9 anos de idade. Sim. Eu me casei, tomei de conta deles tudinho. Eu tomei conta de 5 filhos da outra mulher. Maria, Dodô, Francisco, Antônio, José, Manel, certo?
Manel, a mãe dele morreu de parto dele. Foi, né? Mas tudo me trata bem também, viu? A senhora acompanhou naquela época, muitas crianças morriam também, né? Tinha Morriam. muita doença. Meus filhos morreram também. Quais eram as doenças mais comuns daquela época? Diarreia. Diarreia. É diarreia. Não tinha muito remédio assim naquela. Não. A gente dava chazinho, né? Vestido de hortelã, cebola branca, chá, pra tomar, Aham. hortelã, né? Era assim, certo? Hoje em dia muitas mulheres se casam já com 20, outras não querem casar, casam com 30, né? Querem se formar. Qual era a média de idade? A senhora casou com quantos anos de idade? 18 anos, tem 10 anos. Não, né? Ah. Mas aí as meninas naquela época, elas tinham primeiramente um dever, arranjar um marido, não era isso? Tinha que arranjar um marido, né? Então, a mulher para poder se tornar a mulher de verdade tinha que ter um marido. E hoje em dia nós temos muitas pessoas que às vezes têm emprego, têm uma moradia, têm a casa e dizem que não pode criar um filho. O que é que você acha Eu disso? casei com viúvo. Casou com viúvo. Tinha 7 filhos. Não, é 6, que o Monezinho ia criar a avó dele. Eu me põe de 5, enfiado nele, entendeu? E tudo me trata bem, me trata bem, entendeu? E a parte de alimento na casa, naquela época, os tipos de alimentos que eram mais comuns em casa? Era feijão com arroz e farinha? Nós morávamos na Maria Velha. Aham. Era feijão com arroz, às vezes a gente fazia farinhada, pegava matar na criação, matava um bolo daquele que estava do Sim. almoço, a janta era outra coisa, certo? Era assim, Aham. entendeu? E nós três nós fomos fartos, graças a Deus, certo? Sempre tinha fartura em Tinha casa. fartura. Meu marido trabalhava na roça, na Maria Velha. Aham. Mas depois, para Serra também, estava lá no Chapadão, né? No Chapadão. A senhora tem saudade de alguma coisa daquela época? Assim, a gente tem porque eu tinha minha mãe, minhas irmãs, né? Tudo unido, né? Tudo. Aham. Minha mãe morreu, quando até ela morreu. Meu pai morreu ficando de Pará. Parte do Pará. Voltou a estar lá. O papai não era Luiz Teixeira de Albuquerque, Sim. certo? Naquele tempo para poder fazer as festas. Hoje em dia as festas são muito cheias de bebidas, muitas cheias de orgias. Ou aquelas festas eram feitas de que forma? Qual era o tipo de música que se tocava para se alegrar as festas? Era uma harmônica. Aham. E depois eu faço tofona, né? Sim. Então para tocava, sabe? Nas festas, sabe? A senhora lembra ainda alguma música daquela época, do passado? Eu lembro. Quem era o cantor que animava aquela época por aqui? A pessoa, você se lembra que era o tocador das Não, harmônicas? para fazer o papai. Hum. Aí tinha o João Afrígio, Hum. que morava quando eu fui senador, sabe? Aí batia um pandeirinho, sabe? Uhum. Era um pandeiro, não é negócio de som não, sabe? Sim. Era um pandeiro. Até o Luizado também tinha. Luizado, já entrevistei ele. Eu lembro também, sabe? Sim. O Nezinho do Passo, o pai do papai, certo? E as músicas? Dá pra senhora fazer uma palhinha de uma música do passado? Aliás, faça aí. Tanta saudade que eu tenho Ei. da noite de São João. A noite é tão brasileira que acende a fogueira no luar do sertão. Eita. Menina brincando de roda, velho saltando balão. Tudo arredor da fogueira, amando no coração. Tudo arredor da fogueira, amando os dois corações. Olha. O pai gosta, o carneiro gosta dessa minha música. Ah, boa, né? Música que ela passa épocas, que é música boa. Vamos falar um pouco aqui da religião. A religião daquela época, ela era essencialmente católica, né? Era. E as mães, como é que as mães faziam para colocar os filhos para aprender as rezas? Todo mundo tá os filhos, para fazer o sinal, rezar. Pai nosso, a gente ensina até a aprender. Uhum. Nós estamos tudinho. Minha avó, minha avó me ensinar tanta reza comigo. Até assim as coisas que o neto tinha muito, minha avó me ensinar tudinho, sabe? Quando dia nosso ia baixar o mundo, né? Aham. Baixar dois revezador, incendiando o mundo todo e acabando os pecadores. Sim, Aí minha avó me ensinava tudinho, sabe? sim.
Tinha muitas histórias que o pessoal contava. Parece que acontecia mais no passado. Sobre assombrações, o Tinha pessoal contava muito essas lobisomem, coisas. né? Contagem de lobisomem. Sim. Será que a senhora acreditava nessas coisas? Não, mas ligado da raça minhas paradas que me contavam os bichos. A senhora já ouviu alguém contando uma história assim aqui em Serrota sobre assombração? E uma história, ele diz que na Serrota tinha um tal dos lobisomens que passava por aqui. Tinha o quê? Dos lobisomens, diz que passava nas Era ruas. o lobisomem, de Pois passava, é, sabe? sim. Dia de sexta-feira. Era, né? É. Isso as mães contavam, talvez para deixar os filhos em casa, né? À noite. E aí a Serrota foi se desenvolvendo, né? Com o tempo, foi Um passando. dia eu ia mesmo lá para a igreja, peguei bem lá naqueles altos ali, dei umas pedras que cercaram por lá, meu poeta, eu fiquei tão assombrada, sabe? Sim. Deus tinha que pegar lá naquele alto mesmo. Sim. Ali, sabe? Era aí as pessoas que mais. Não, era a comadre Mentinha da comadre Maria Craveiro, Sim. da escola, mas tá chegando na rua. Nós estamos falando com a dona Raimunda Teixeira Leitão, que é uma senhora cheia de conhecimento, que já passa dos seus 86 anos, né, Luiz Paulo? Isso. E as suas colegas daquela época aqui na nossa Serrotinha, a senhora se lembra de algumas? Lembro, dos meus colegas, comadre Maria Craveiro, Tozinha. Tinha minhas tias, tinha Maria Chidô, Jandira, tinha Antônio Zé Chidô, tinha eu tenho um colega que tinha Gerardo Celderico, entendeu? A mãe do Paldeirado, vocês foram tudo isso, certo? Como é que eram as datas comemorativas Bezedinha. aqui na Serrota, o tempo das festas? Tá certo? Não, era até calmo. Calma, né? Calmo, era assim, mesmo era uma pessoa que aí o poço, da um comigo eu fazia aqueles bolos, aqueles assados pro leilão, sabe? Uhum. Bolinho, pra ficar no leilão, entendeu? Eu fazia, certo? Uhum. A senhora fazia Fazia. também, né? Aqui ainda tem um pão na minha casa aí. Tem, né? Tem. Posso fazer? Tem. Então, naquela época também a gente pode ver que as mulheres também fazem o trabalho de artesanato, né? É. A senhora se lembra de alguém que fazia os artesanatos, fazia as panelas aqui na Serrota? Sei. Ali o pão do copo. Ah, Comprava a louça dela, a Bendina. Ah, Né? tem as pessoas que trabalhavam naquele tempo, né? Tinha aquela menina que era filha de Zé Maria, na Avenida Cuidar da minha casa. Ela morreu, foi? Sim, foi. Pois é. Aí esses trabalhos ajudavam também algumas senhoras, né? Ajudava. Como a senhora falou, que era um trabalho do artesanato que dava Nós sustento. comprávamos as panelas de barro, né? Pratinho de barro ainda dentro deles, entendeu? Uhum. As panelas para cozinhar na cozinha de barro, né? Sim. Mãe, atividades que a senhora aprendeu com a sua mãe, quais das que hoje ainda a senhora pratica? Bem, a minha mãe trabalhava com nós fazia chapéu, nós ia para a roça, mas minha mãe trabalhar, capinar, plantar e capinar. No pé da serra, quando minha irmão, o papai, às vezes, dava chuva, gastava na cintura, entendeu? Era assim. Aí eu achava muito legal as épocas, rapaz, esse. E eu já ia para lá, ela, mãe, eu trouxe um dia que eu tenho com a pena na cabeça de vocês. Mas você ainda não escolhe. Não podia falar muito palavra feia, né, dona Raimunda, O naquela papai dizia naquele assim, tempo, né? você não falou. Você não fez. Hoje, uma coisa que daquele tempo, que traz à memória, que lhe faz ficar emocionada, que lhe faz ficar pensativa. Tem, porque às vezes acontece até alguma coisa na família da gente que não dá certo, a gente se contraria, fica pensando, não pode dormir à noite, pensando para acontecer alguma coisa, entendeu? Aham. Então, a senhora tem algumas lembranças do passado, né, que às vezes faz se sentir voltando a viagem, Me né? preocupo muito com as coisas, certo? Me preocupo. Eu não uma pessoa assim, necessidade das coisas, eu gosto de ajudar, se eu puder me dar ajuda, entendeu? Eu não subino nada a ninguém, entendeu? Porque tem pessoa que é subindo, né? Não machuca a pessoa, né? Eu não sou assim. E aquele povo na minha porta pedindo ajuda, eu dou, sabe? Mesmo cuidado, olha aqueles bichos que eu não mundo atacando tudo, não, mas eu dei, dá desde de que me mora para ajudar, onde está o pessoal que era, eu dou. Sim, Só assim, entendeu? Para a igreja, eu gosto de ajudar a igreja, entendeu? Que eu podia fazer o quarto, entendeu? sim. Justamente tinha na igreja que agora não posso andar
Lúcio, o Jorge Moura de carro, Sim. meu neto, né? Sim, o Jorge. A senhora gosta do Jorge. O Jorge é gente boa. Pois é, e hoje em dia, como é que você vê esses meninos que estão, às vezes, não respeitam pai, que não Passa uma mensagem para esses meninos aí. Esses meninos que não, às vezes, não respeitam o pai, que muitas vezes não tem muita a Os conduta. pais brigam e as crianças pensam que faz aquilo que quer, né? Uhum. É. Você tem uma mensagem para essas pessoas, para essas crianças que hoje em dia não respeitam pai? Então, ela quer ter calma, né? Ter calma, né? Vamos conversar. Sim. Uma mensagem para os seus amigos que estão aí, ó, vendo a senhora. Quem será? Tem vários nesse momento vendo a senhora aí. Passa uma mensagem para eles, aqui vendo no vídeo. Tá sendo gravado aqui. O Paulo é um grande amigo da gente, eu quero bem aí. Uhum. Eu desde ele nasci que eu conheço ele, certo? Né, Luiz Paulo? Eu quero acompanhar ele. Era, né? Desde rezado. Era. Né, André? Pois é, aí eu estou fazendo várias perguntas para a senhora, para alguns que estão acompanhando aqui, alguns seguidores que são de Serrota, outros que não são, vão ficar vendo a senhora aqui. Vocês podem ter alguma pergunta para fazer sobre... Não tem palavras, muito ciente, nós estamos conhecendo o passado, né? É o passado, para a gente deixar guardado, que a senhora tem história para contar para a gente. E é muito importante isso. Dona Raimunda, Oi. as suas atividades, a senhora é conhecida como mel, faz remédio. Faço mel, A sua mãe, a dona Nelsa, fazia também. era rezadeira, rezava muito em mim. Hoje tem o seu Benônio, Tem o Raimundinho, seu que é o filho. meu filho também. O que a senhora disse para o Luiz Paulo quando ele vai sair para a faculdade? Jesus na tua frente. É, Amém. né? A senhora é religiosa, né? Quando ele está aqui, moça, assim, Jesus na tua frente, acompanha. Uhum. Tá aí. Dona Raimunda, você se lembra assim quando começou os calçamentos da Serrota, quando começaram a abrir as rodagens? Que antigamente era muito mato. Mato e céu batendo com uma coisinha dentro da distância, sabe? E aí começou aí primeiro, o Zé Moreira fez. Não, o Zé Moreira não. O Rui começou a fazer esse calçamento aqui, né? Sim. Era rua também. Ali onde é o colégio, eu trabalhei no Balde Aguiar, que a gente chamava, certo? Sim. Eu trabalhava ali também. Eu trabalhei no Balde Aguiar, no Iracema, na escolinha, no Raimundinho Aguiar, certo? Uhum. Dividindo, dando merenda pro povo. Aí eu ficava com cara de merenda assim na feira. A minha assim, a Osana, do pai dele, a pai do Carlito. Sim. Aí uns peixes restinhos de pode levar para você. Era da sogra da merenda, né? Eu ficava com fartura. Fazia roupa para poder comer o povo. Ovo, era carne, Uhum. A senhora ainda é da família do seu Nené Mesquita, não é? bem legítimo. Pronto, primo legítimo. Você pode contar quando era a época dele, quando ele era prefeito? Foi muito bom. Ele morreu de depressão, de muita perturbação, certo? Sim. O pai menina, boa pessoa. A casa dele é cheia de gente, de noite, certo? Ele foi um bom prefeito. Muito de pai. Dizem que ele foi o melhor prefeito do senador Sá. Ele era um prefeito muito bom, meu compadre. Ele é sobrinho da mamãe. Uma irmã do pai menino. Você me contou uma vez que no tempo da seca que estava tendo na Serrota, algumas pessoas até daqui de fora tentaram invadir sua casa para tirar a merenda. Nas escolas, porque tinha meu marido, era na escola dois irmãos, sabe? Do colégio lá dos colégios, Picado, né? Aí vinha com um quartinho, aí guardar. Quando vem daqui em rádio dos colégios, e em rádio aqui em casa tem. Nós deixamos levar, sabe? Deixa eu levar, porque senão o negócio ia ficar pior, né? Muita gente com faca. Era tanta gente com quatro. Naquela época as secas eram piores ou é porque hoje tem assistência e as pessoas não notam a seca? Acho que sim, pesquisa. A senhora se lembra de uma seca que foi muito difícil para se passar? 98. 98. Nesse tempo aí o Rui Aguiar que sofreu na mão do pessoal. 98, mas nas vazas também, sabe? 98. Ah, não, 98 é a senhora tá falando de 98 agora há pouco, né? Não. Será? 88. 88, muito bem. 88 era que era o prefeito. 88 o prefeito era o Souza, não? Era para ser, o Sancho foi o que foi mais prefeito aqui na região. Pois é. E aí o que o pessoal fez para poder passar esse período de falta de água?
Não, mas aqui não faltava, lá na Maré que faltava. em Mas a comida Jacipá. faltava muito. Não, sempre a gente, nunca nós deixamos assim, de feijão. Ela tinha esse negócio de comprar no litro. A senhora fala um pouco dessa importância do açude do Tucunduva para a serrota. Sempre foi importante, né, o açude do Tucunduva. Foi, tem só uma vez numa coisa que houve, e você colocou só dentro do rio, certo? Ficou muito seco, né? É, Teve um período que ele secou quase que total, né? foi. Mas de lá para cá ele se manteve sempre com... Tá tempo. E aí foi sempre muito importante para as pessoas que A moram, gente não só para os até pescadores, né? De pé, daqui para Tucunduva de pé nessa época. Que tinha viagem, né? Certo? Fale um pouco sobre o que hoje é melhor do que antes. O que você acha? Você acha que hoje é melhor ou antes era Não, hoje é melhor. melhor, né? As facilidades. É. Naquela época eu tinha que ralar muito para poder criar uma família, né? O povo pegava na beira pescando, esses peixinhos velhos, lá no talhado, tem o careta, tem as trouxas, isso aí você vai fazer. E em questão de segurança nem se fala, né? Que era muito amizade, né? Tem segurança aqui. Tem segurança aqui. A gente, primeiro, tipo, a segurança aqui era o Zé Pedro, era o Zé Pedro, sabe? E um bocado desse que eles aqui. Aí daqui o Zé Pedro muito bom também, dá muito com a gente. Depois foram embora, certo? Sim. Então a gente já agradece a senhora por participar, né, Luiz? Pode ser alguma Isso. pergunta mais. E agradecer por você dar essas palavras para os nossos seguidores aqui, para os nossos amigos. Amém. Uma boa sorte para você, boa ideia para a mulher. Amém. Essa é coisa demais.